Você já sentiu que, por mais que ore, jejue ou busque a Deus, certas áreas da sua vida simplesmente não avançam? Como se existisse uma barreira invisível te cercando, impedindo que a bênção se manifeste. Kathryn Kuhlman dizia que o mundo espiritual é sensível. Muitas vezes, aquilo que carregamos no corpo carrega também uma carga espiritual que não percebemos com os olhos naturais. Há objetos, perfumes, enfeites, e sim, roupas, que se tornam como portais. Portais para opressões, dores emocionais e até maldições silenciosas que se instalam sorrateiramente na nossa rotina. Talvez você esteja usando uma peça de roupa herdada de alguém que vivia em trevas, ou comprada em um lugar onde rituais foram feitos. Talvez aquela blusa, que parece comum, carrega a energia de um passado que não te pertence, mas que te prende. Kathryn sempre afirmava que o Espírito Santo é sensível, e que ele não pode habitar onde há confusão espiritual. E às vezes, essa confusão está justamente no que achamos mais inocente, aquilo que colocamos sobre o nosso corpo. Há testemunhos reais de pessoas que, após se desfazerem de certas roupas, experimentaram uma mudança radical na vida espiritual. Libertação emocional, paz no lar, portas se abrindo, sonhos voltando a florescer. Isso não é superstição. É discernimento. É saber que tudo que carregamos deve estar consagrado. Kathryn nunca subestimava os detalhes, porque sabia que o inimigo também age nos detalhes. Ele se esconde naquilo que ignoramos. E a roupa, por ser íntima do corpo, se torna um canal direto para influências espirituais, tanto de bênção quanto de maldição. Não estamos falando de estilo ou de moda. Estamos falando de atmosfera espiritual. O que você veste pode estar carregando mais do que tecido, pode estar impregnado por histórias, dores e energias que não pertencem à sua nova vida em Deus. Kathryn nos ensinava que o Espírito Santo precisa de um ambiente limpo para operar com liberdade. Isso começa no coração, mas também se manifesta nas escolhas visíveis. E às vezes, a peça que você ama é a mesma que está sabotando seu avanço espiritual. Hoje, talvez pela primeira vez, você será confrontado com uma verdade que poucos têm coragem de falar. A libertação pode começar com um simples gesto: abrir o armário e perguntar ao Espírito Santo o que precisa ser tirado dali. Kathryn dizia que não há unção sem santidade, e que o céu não pode habitar onde há aliança com o oculto, mesmo que disfarçado de tecido. Então preste atenção. Porque o que você vai descobrir agora pode explicar muita coisa que até hoje parecia não ter resposta. Kathryn Kuhlman nunca tratava as coisas espirituais com leviandade. Ela sabia que, na guerra invisível entre luz e trevas, o menor detalhe podia ser decisivo. Era comum vê-la interromper uma ministração apenas para advertir alguém: você sabe o que carrega consigo. E muitas vezes, não era uma palavra ou atitude, mas um objeto, algo tão simples quanto uma peça de roupa. Isso porque Kathryn compreendia que o mundo espiritual se conecta ao natural, e tudo aquilo que está sobre o corpo influencia o que entra na alma. Roupas herdadas de pessoas envolvidas em práticas ocultas, peças compradas em brechós sem qualquer consagração, presentes de pessoas com intenções ocultas, tudo isso pode carregar uma atmosfera. Kathryn acreditava que a presença do Espírito Santo não habita onde há contaminação espiritual. Ela falava disso com uma seriedade quase cortante. Roupas, adornos, objetos aparentemente inofensivos podem, sim, abrir portas espirituais que mantêm a vida da pessoa presa em ciclos de dor e fracasso. Em um de seus encontros, uma mulher testemunhou libertação espiritual instantânea após jogar fora um vestido que pertencera à sua avó, uma conhecida praticante de feitiçaria. Kathryn não se impressionou. Ela apenas olhou nos olhos da mulher e disse: a luz não divide espaço com as trevas. Esse princípio é claro: o Espírito Santo não vai coexistir com aquilo que representa aliança com o inimigo. E muitas vezes, essa aliança está naquilo que vestimos inconscientemente, por apego, por moda ou por ignorância. Kathryn também afirmava que a libertação verdadeira é completa, começa por dentro, mas se manifesta por fora. Não adianta orar pedindo livramento se, ao mesmo tempo, você guarda com carinho aquilo que carrega maldição. Peças vindas de rituais, roupas usadas em momentos de promiscuidade, fantasias, camisas com símbolos espirituais obscuros, tudo isso pode se tornar um elo, um grilhão, um lembrete espiritual do que precisa ser renunciado. E enquanto isso não for quebrado, o avanço não vem. Quantas pessoas choram, buscam, clamam, mas continuam estagnadas porque se recusam a cortar o vínculo com o passado.
Catherine nos ensinava que Deus só habita em ambientes limpos, e isso inclui o corpo que ele usa como templo. Quando você escolhe vestir algo, você não está apenas escolhendo uma estética, está declarando, espiritualmente, com quem está alinhado. E isso, no mundo invisível, tem muito mais peso do que você imagina. Kathryn Kuhlman sempre teve uma sensibilidade aguçada para detectar quando havia algo errado no ambiente. Ela não precisava que ninguém dissesse nada, ela sentia. Era como se o Espírito Santo, por meio dela, mostrasse onde a atmosfera estava contaminada. E muitas vezes, o que impedia o mover de Deus em reuniões inteiras era uma única pessoa usando uma peça de roupa que carregava opressão. Isso pode parecer radical para muitos, mas quem conhece a profundidade do mundo espiritual entende. Tudo comunica algo. E o que vestimos também. Roupas com símbolos místicos, com frases que exaltam a sensualidade, o orgulho, a violência. Tudo isso se torna um canal aberto para que influências espirituais negativas se instalem. Kathryn alertava com firmeza que o inimigo não precisa de muito para entrar, um simples convite velado já basta. E muitos fazem esse convite sem perceber, através do que vestem. O tecido pode ser comum, mas o espírito por trás dele, não. Algumas roupas são como mantos de trevas, parecem elegantes aos olhos, mas carregam pactos que amarram vidas por anos. Ela dizia que, muitas vezes, os maiores milagres não ocorrem por falta de fé, mas por falta de purificação. O Espírito Santo se entristece facilmente. Ele não habita em meio à sujeira espiritual. E quando uma pessoa insiste em se vestir com roupas que carregam mensagens ou energias contrárias à palavra, ela impede que a presença de Deus flua com liberdade. Kathryn chamava isso de entristecer o espírito, e ela sabia o quanto isso fechava portas espirituais que antes estavam abertas. É por isso que ela incentivava cada um a examinar o armário como quem examina o próprio coração. Abrir gavetas, olhar para cada peça e perguntar: Senhor, essa roupa te glorifica ou entristece o teu espírito? Parece exagero? Para quem anda na carne, sim. Mas para quem conhece a santidade de Deus, isso é coerente. Kathryn ensinava que a unção se derrama sobre o limpo, sobre o consagrado, sobre o separado. E esse processo passa, inevitavelmente, pelo que escolhemos vestir todos os dias. Quando você decide andar com o Espírito, sua sensibilidade se aguça. Você começa a sentir que certas roupas te apertam, não no corpo, mas na alma. Que determinados tecidos te incomodam. Que, ao vestir algo específico, seus pensamentos mudam, sua paz se esvai. Kathryn dizia que isso é o Espírito Santo sinalizando: isso não vem de mim. E quando ele fala, o melhor que você pode fazer é obedecer. Mesmo que doa, mesmo que pareça apenas uma peça bonita. Porque nenhuma beleza compensa a ausência da presença de Deus. Kathryn Kuhlman compreendia que, para alguém ser verdadeiramente cheio do Espírito Santo, era necessário cortar toda associação com aquilo que representasse o passado de trevas. E essa separação, embora dolorosa para alguns, era vital para que o fluir de Deus fosse constante e real. A roupa é uma das expressões mais visíveis da nossa identidade. E, espiritualmente, ela comunica com clareza a qual reino pertencemos. Quando alguém insiste em manter roupas ligadas ao ocultismo, à sensualidade ou a qualquer símbolo que contraria a palavra, ela carrega sobre si um peso invisível que trava sua vida sem que perceba. Em muitas ocasiões, Kathryn viu pessoas tentando viver uma nova vida com Deus, mas ainda apegadas a vestígios do passado. Vestidos usados em relacionamentos de pecado, camisas dadas por pessoas envolvidas com práticas espirituais obscuras, roupas compradas em viagens a lugares consagrados a deuses estranhos. Tudo isso, mesmo sem intenção, mantinha essas pessoas amarradas a um ciclo espiritual de estagnação. Kathryn não julgava ninguém, mas dizia com firmeza: se você quer ser livre, você precisa renunciar a tudo que prende o seu espírito. Ela sabia que não se tratava apenas de tecido, mas da origem da peça, da energia que a envolvia e da memória espiritual que ela carregava. Kathryn contava histórias de mulheres que, ao se desfazerem de roupas sensuais ligadas à prostituição, experimentaram cura emocional. Homens que se libertaram de vícios ao se livrarem de camisetas e acessórios que estavam ligados a grupos espiritualmente contaminados. O corte com essas peças era como um rompimento com pactos invisíveis. E a libertação acontecia quase que imediatamente. A presença do Espírito Santo não coexiste com nada que o desonre. E muitas vezes, a desonra não está nas palavras, mas na forma como escolhemos nos apresentar diante de Ele.
Catherine dizia que honrar a Deus com o corpo era também vestir-se de maneira digna, limpa e espiritual. Não se tratava de uma rigidez religiosa, mas de sensibilidade. Ela não impunha regras, mas convidava à rendição. E quem aceitava esse convite via a atmosfera da sua vida mudar profundamente. Quando você veste algo, está fazendo uma declaração. Pode ser de liberdade ou de prisão, de honra ou de rebeldia, de luz ou de trevas. Catherine dizia que o diabo não precisa de permissão explícita, ele entra por meio da legalidade espiritual. E uma roupa carregada de maldição pode ser justamente o ponto de entrada para opressões que se perpetuam por anos. Mas a boa notícia é que, ao tomar consciência disso, você pode romper agora. Porque a autoridade que há no nome de Jesus é maior do que qualquer peso espiritual oculto. Há algo de muito profundo na maneira como Kathryn Kuhlman falava sobre consagração. Ela afirmava que, para experimentar a plenitude da unção, era preciso viver em santidade até nos detalhes mais íntimos. Para ela, não existia neutralidade espiritual. Ou algo está debaixo da luz, ou está em trevas. E roupas, por serem íntimas do corpo, têm um impacto direto na nossa atmosfera espiritual. Ao vestir algo consagrado ao mundo, abrimos uma brecha para que o espírito do mundo nos influencie sem perceber. Kathryn via claramente que muitas pessoas queriam milagres, mas não queriam mudar seus hábitos. Queriam viver a glória de Deus, mas não estavam dispostas a abrir mão de roupas que, embora bonitas aos olhos, estavam carregadas de lembranças, dores e pecados. Ela dizia que aquilo que te conecta ao passado que Deus já perdoou, precisa ser removido. E isso não é religiosidade, é santificação. É preparar o altar para que o fogo do céu possa descer. E era por isso que ela aconselhava seus seguidores a fazerem uma limpeza espiritual no guarda-roupa. Não como um ato simbólico, mas como uma renúncia genuína. Kathryn sabia que, ao se livrar de uma peça contaminada, você está, na verdade, quebrando acordos espirituais que te mantinham preso. O ato de jogar fora aquela roupa pode parecer simples, mas no mundo invisível, representa um rompimento. Um grito silencioso que diz: eu pertenço somente a Deus. Ela dizia que a unção é sensível e que o Espírito Santo se manifesta com mais liberdade quando a entrega completa. Algumas pessoas relatavam que, após limparem seus armários, sentiam leveza ao entrar em casa, paz ao dormir e até uma renovação na vida espiritual. Kathryn olhava para isso com naturalidade e dizia: quando você remove o que entristece o espírito, ele se alegra em habitar. A presença dele, então, se torna mais intensa, mais doce, mais contínua. E isso transforma tudo. Porque quando a presença de Deus está viva em você, até sua aparência muda. Kathryn via isso: rostos cansados se tornavam brilhantes. Olhos apagados ganhavam luz. Não era só emocional, era espiritual. E tudo começava com um gesto simples: renunciar a uma peça de roupa que carregava o peso de um passado ou de uma influência contrária ao espírito. Porque quando o templo é limpo, a glória volta a encher a casa. E ninguém mais pode tirar isso de você. Kathryn Kuhlman dizia que a libertação não era um evento isolado, mas um processo contínuo de separação daquilo que ofende o Espírito de Deus. Para ela, cada escolha revelava o nível de rendição de uma pessoa. E esse princípio se aplica com força ao que vestimos. Quando alguém insiste em guardar roupas ligadas a momentos de pecado, de dor ou de práticas espirituais duvidosas, está, sem perceber, mantendo uma ponte com o passado que o próprio Deus já tentou destruir. É preciso entender que certas roupas funcionam como pontos de contato. Kathryn explicava que objetos podem ser carregados de unções, tanto santas quanto malignas. Assim como um lenço ungido pode ser instrumento de cura, uma peça de roupa contaminada espiritualmente pode ser canal de opressão. O que você guarda no seu armário pode estar sendo usado pelo inimigo para manter portas abertas. E enquanto essas portas não forem fechadas, as promessas de Deus continuam sendo retardadas. Havia um peso em sua voz quando ela dizia: o Espírito Santo não habita em meio à mistura. A mistura é o que impede o fluir de Deus. Você pode orar horas a fio, mas se há alianças espirituais camufladas em objetos ao seu redor, a atmosfera permanece contaminada. Kathryn nunca teve medo de confrontar isso. Ela sabia que a verdade liberta. E muitas vezes, a liberdade começava por algo que parecia insignificante: uma camiseta com uma mensagem profana, um vestido usado em encontros que desonraram o corpo, ou uma peça herdada de alguém que servia às trevas. Quando essas coisas são retiradas, o ambiente muda.
Pessoas relatavam que, ao se livrar de certas peças, a casa ficava mais leve, os sonhos voltavam, a mente clareava. Não é exagero, é consequência. Catherine dizia: quando a sujeira é removida, a glória volta a encher o lugar. E essa limpeza espiritual começa com um coração disposto. Um coração que ama mais a presença de Deus do que qualquer lembrança, presente ou apego emocional. Isso é renúncia. E a renúncia é a chave para uma vida cheia do Espírito. Catherine não oferecia atalhos, ela apontava para o caminho estreito. E ele passa pela coragem de abrir as gavetas e perguntar: isso aqui glorifica a Deus ou me mantém ligado a algo que já deveria ter morrido? Essa pergunta, feita com sinceridade, tem o poder de iniciar um processo de libertação que vai além da roupa, alcança a alma. E uma vez livre, você nunca mais aceita carregar o que foi feito para te aprisionar. A pureza era uma das marcas mais evidentes no ministério de Catherine Kuhlman. Ela não apenas pregava a santidade, ela exalava isso em cada gesto, palavra e postura. Sua presença transmitia algo sagrado, quase intocável. E isso não era resultado de carisma, mas de separação. Catherine acreditava que para alguém ser usado por Deus, precisava haver um rompimento total com tudo que alimentasse a carne ou provocasse tristeza no espírito. Até mesmo as roupas, para ela, precisavam refletir o novo nascimento de quem havia sido transformado. Ela dizia que a verdadeira mudança não começa no exterior, mas sempre se manifesta nele. Quando Deus transforma o coração, até o olhar muda, a postura muda, e o modo de se vestir também. Não por imposição religiosa, mas por discernimento espiritual. Roupas que antes pareciam normais começam a incomodar. Símbolos que pareciam bonitos passam a causar inquietação. Isso é o Espírito Santo sinalizando que ali há algo que não combina com a nova identidade. Catherine sabia que nem todo objeto carregava maldição, mas ensinava que todo cristão precisava ter sensibilidade para discernir o que vinha carregado de outras atmosferas. Muitas vezes, a pessoa não tem ideia de onde aquela roupa passou, em que ambiente foi usada, ou quem a entregou com intenções ocultas. Quando você veste algo, você se conecta espiritualmente com o ambiente de origem. E se aquele ambiente estava mergulhado em dor, promiscuidade, idolatria ou ocultismo, é essa carga que se transfere sobre você. Por isso ela dizia: consagre tudo, inclusive o que você veste. Uma simples oração, feita com sinceridade, pode quebrar vínculos espirituais antigos. Mas há casos em que a única saída é se desfazer da peça. Catherine era direta: se o Espírito Santo disser, jogue fora, não questione. Obedeça. Porque a obediência vale mais que qualquer estética. E nenhuma peça, por mais cara ou sentimental que seja, vale mais do que a presença do Espírito sobre sua vida. Essa sensibilidade é o que diferencia quem caminha com Deus de quem apenas repete discursos religiosos. Catherine Kuhlman não era conhecida por fórmulas, mas por carregar uma atmosfera. E essa atmosfera era resultado de uma vida separada até nas coisas mais pequenas. Porque para ela, Deus merecia tudo. E se uma roupa não cooperava com a presença dele, então não servia mais. Era simples assim. Porque nada, absolutamente nada, vale mais do que a glória de Deus repousando sobre você. Catherine Kuhlman ensinava que a obediência nos pequenos detalhes libera grandes manifestações do céu. E entre esses detalhes, o vestuário ocupava um lugar espiritual que muitos ignoravam. Ela costumava dizer que o diabo se esconde naquilo que parece inofensivo. E como ele não pode criar nada, ele corrompe o que já existe, inclusive a aparência. Roupas, que foram criadas por Deus para cobrir e honrar o corpo, são transformadas pelo mundo em instrumentos de exposição, vaidade ou portas abertas para opressões. É por isso que ela sempre alertava: não aceite nada sem consagrar. Nem mesmo uma peça de roupa. Catherine sabia que muitos lares viviam sob tormento porque roupas amaldiçoadas haviam sido trazidas para dentro da casa, penduradas no guarda-roupa com carinho, mas carregando consigo opressão espiritual. E quando alguém que carrega o Espírito Santo veste algo contaminado, há um conflito. Um desconforto profundo toma conta da alma. É o Espírito dizendo: isso não me agrada. Isso não vem de mim. A autoridade espiritual se manifesta com clareza em quem vive separado. E Catherine era a prova disso. Sua presença carregava paz, reverência e temor, não apenas por causa do que ela pregava, mas por causa de como ela vivia. Ela não se envolvia com moda que exaltasse sensualidade ou soberba.
Ela se vestia como alguém que representava o céu na terra. E por isso, multidões sentiam algo diferente. Porque até no que vestia, havia santidade. Um reflexo do que ela carregava por dentro. Quantas pessoas buscam ser mais usadas por Deus, desejam mais unção, mais revelação, mas ainda estão conectadas a peças que carregam dor, pecado, orgulho, sedução ou vaidade. Catherine via isso com tristeza. Porque o céu está pronto para se manifestar, mas o coração ainda não está limpo o suficiente para sustentar a presença. E essa limpeza começa por escolhas práticas. Renunciar àquilo que é bonito aos olhos, mas tóxico à alma. Cortar laços com o passado, mesmo que venham em forma de pano. Ela dizia que a santidade começa quando você começa a amar mais a presença de Deus do que o seu próprio estilo. E quando essa troca acontece, o céu responde. O ambiente muda. O corpo descansa. A mente clareia. O espírito se alegra. Tudo se alinha. Porque aquilo que entristecia o espírito foi removido. E onde há liberdade, o Espírito de Deus opera com plenitude. E é isso que Ele quer fazer em você. Basta que você abra o armário com os olhos da alma, e diga, Espírito Santo, o que ainda está me prendendo aqui? Kathryn Kuhlman não tinha medo de perder aplausos para permanecer aliada com o céu. Ela sabia que o preço da unção era a renúncia, não só nas atitudes, mas no modo como se vivia, se falava e até se vestia. Ela era radical em um ponto. O corpo é templo do Espírito Santo. E tudo que toca esse templo deve ser santo. Essa compreensão a fez rejeitar tudo aquilo que, mesmo sendo bem intencionado, não estava em harmonia com o Espírito. E isso incluía presentes, objetos e roupas. Em uma de suas reuniões, ela compartilhou que recebeu um vestido belíssimo de uma mulher influente, feito sob medida, caro, refinado. Mas quando o vestiu, sentiu um aperto na alma. Um incômodo que não vinha da costura, mas do Espírito. O Espírito Santo disse, não. E ela, sem hesitar, doou o vestido. Porque para ela, não havia beleza que justificasse a ausência da presença. Esse discernimento a protegia de todo tipo de contaminação espiritual. E esse mesmo discernimento está disponível para todos que decidem viver cheios do Espírito. O que muitas pessoas não entendem é que a roupa pode carregar uma intenção espiritual. Seja de sedução, de controle, de vaidade ou até mesmo de rebeldia. Kathryn ensinava que aquilo que você veste também evangeliza, comunica algo ao mundo espiritual. E o inimigo sabe reconhecer quem está vestido para atrair olhares humanos, e quem está vestido como um canal da glória de Deus. Há diferença. E o mundo invisível sente. Ela nunca impôs códigos de vestimenta, isso seria religião. Em vez disso, ela pregava sobre sensibilidade espiritual. Porque quando alguém está verdadeiramente cheio do Espírito, não precisa que ninguém diga o que pode ou não vestir. O próprio Espírito fala. Ele toca. Ele incomoda. E quando você obedece, algo novo se abre. Kathryn dizia que o som do Espírito é suave, mas quando você responde a ele, o céu faz barulho em sua vida. A libertação começa a acontecer em lugares que você nem imaginava. Por isso, o convite de hoje é para olhar além do espelho. Kathryn ensinava que santidade é beleza verdadeira. Uma beleza que não precisa de exposição, exagero ou vaidade. É uma beleza que brilha de dentro para fora, que atrai o céu e afasta o mal. E essa beleza começa quando você decide que nenhuma peça, nenhum símbolo, nenhuma lembrança vale mais do que a doce presença do Espírito Santo. Porque quando ele habita, tudo o que é impuro precisa sair. Inclusive, do seu armário. Kathryn Kuhlman repetia com ternura, mas também com firmeza, o Espírito Santo não é um hóspede. Ele é Senhor. E quem reconhece a soberania dele sabe que não pode continuar vivendo da mesma forma, guardando os mesmos hábitos e vestindo as mesmas alianças espirituais costuradas pelo passado. Roupas são mais do que aparência, são extensão da nossa identidade. E se nossa identidade foi lavada no sangue do Cordeiro, tudo o que vestimos precisa honrar essa nova natureza. Muitas pessoas, segundo Kathryn, não avançam espiritualmente porque insistem em manter em seus armários peças que representam quem elas eram, não quem são agora em Cristo. É como tentar viver uma nova história usando o figurino da vida antiga. Isso não combina. Não funciona. Não flui. O céu resiste à mistura. E o Espírito Santo, por mais amoroso que seja, não se impõe onde não há reverência. Ele se afasta. Silenciosamente. Até que o coração clame, vem,
E mostra-me o que te entristece. Essa entrega profunda era o segredo de Catherine. Ela não queria agradar a homens. Ela não estava preocupada com tendências, com aplausos ou com convenções. Seu único foco era manter comunhão ininterrupta com o Espírito Santo. E para isso, ela pagava o preço. Se algo bloqueava o fluir da presença, fosse uma atitude, uma palavra ou uma peça de roupa, ela renunciava. Sem lamento. Sem apego. Porque ela sabia que o que viria depois seria infinitamente maior do que aquilo que foi deixado para trás. Esse é o ponto de transição para muitos. Ou continuam carregando o velho em nome da lembrança, ou decidem andar em novidade de vida, despindo-se de tudo que não reflete a luz. Catherine dizia, a unção custa tudo, mas vale tudo. E entre esse tudo, estão as pequenas peças que ninguém vê, mas que o céu conhece. Aquilo que você guarda escondido, dobrado no fundo da gaveta, pode estar segurando áreas da sua vida que clamam por liberdade. Não é exagero. É zelo. Zelo pela presença, pela atmosfera, pela santidade. Quando você se posiciona diante de Deus e diz, Senhor, nada é mais importante que a tua presença, o céu se move. O Espírito fala. E a limpeza começa, dentro e fora. Catherine testemunhou essa verdade em milhares de vidas. Pessoas que, ao jogarem fora roupas contaminadas, experimentaram cura, restauração e paz como nunca antes. Porque o mundo espiritual entende sinais. E quando você se desfaz daquilo que te prende, você está enviando uma mensagem clara ao céu e ao inferno. A partir de agora, eu pertenço inteiramente a Deus. Catherine Kuhlman nunca usava a unção para impressionar. Ela vivia para carregar a presença. E quem carrega a presença sabe que precisa estar sensível a tudo o que pode afastá-la. Não se trata de aparência para os homens, mas de coerência com o céu. Roupas que contradizem a nova natureza, que exaltam o ego, o pecado ou até mesmo práticas espirituais sombrias, tornam-se pesos invisíveis na jornada de quem deseja intimidade com o Espírito Santo. Catherine dizia, a verdadeira santidade não precisa se explicar. Ela é sentida. E como se sente? O ambiente onde a santidade é diferente. A pessoa que vive rendida é diferente. A casa onde não há alianças com as trevas vibra em outra frequência espiritual. Catherine via isso com frequência. Onde havia arrependimento genuíno e renúncia real, os milagres fluíam com facilidade. Porque Deus se move onde há espaço. E roupas ligadas a pecados, dores, vaidades ou ocultismo ocupam espaço demais, no corpo, na alma e no espírito. É por isso que, ao fazer uma limpeza espiritual no seu armário, você não está apenas jogando fora roupas velhas, está rasgando contratos invisíveis. Está desfazendo acordos que, sem saber, foram mantidos por anos. Catherine dizia que o inimigo se alimenta daquilo que você esconde. Mas quando tudo é exposto à luz, ele perde o poder. E isso inclui aquela peça que te lembra de alguém que te feriu, ou aquele acessório ligado a práticas que você renunciou. Deus quer tudo. Até o que você acha pequeno. E o mais belo é que, depois da renúncia, vem a restauração. Catherine dizia que o Espírito Santo nunca tira algo sem colocar algo melhor no lugar. Ao abrir mão de peças contaminadas, você será surpreendido por um novo tempo, novas vestes espirituais, nova paz. A leveza que vem após a obediência é indescritível. Porque agora não há mais impedimento. O céu encontra liberdade. E quando o céu se move, nada permanece como antes. Catherine Kuhlman nos ensinou, com sua vida, que ser cheio do Espírito é mais do que ter dons. É ter sensibilidade. É amar tanto a presença de Deus que qualquer coisa que o entristeça se torna inaceitável. Até mesmo uma roupa. E essa decisão, por mais simples que pareça, pode ser a chave para abrir portas que estavam trancadas há anos. Porque quando o templo está limpo, o Espírito Santo entra, e onde ele entra, o inimigo não permanece. Nunca mais. Agora que você caminhou conosco por essa revelação profunda, é impossível olhar para o seu armário da mesma forma. Cada peça, cada tecido, cada lembrança guardada em forma de roupa carrega mais do que aparência, carrega histórias, cargas e conexões espirituais que, muitas vezes, explicam o silêncio de Deus, a estagnação da vida e a ausência de paz. Catherine Kuhlman nos ensinou que o Espírito Santo não divide espaço com o que o entristece. E quando algo tão íntimo quanto a roupa se torna um obstáculo, é sinal de que chegou a hora de romper. Você pode estar sentindo agora um aperto no peito, uma inquietação interior. Isso não é culpa.
É o Espírito te chamando para um novo nível. Um nível onde sua alma estará livre de influências escondidas, onde seu corpo se tornará altar vivo e onde sua casa deixará de ser abrigo para opressões que você nunca compreendeu de onde vinham. Sim, às vezes, é uma roupa, um acessório, um presente. Mas o impacto disso pode ser tão profundo quanto uma muralha invisível entre você e os céus. Catherine dizia que a verdadeira santidade começa quando obedecemos sem entender, mas sentimos que é certo. E talvez, hoje, a sua obediência será abrir a porta daquele armário e deixar que o Espírito Santo te mostre o que precisa sair. Não porque a peça é feia ou inadequada aos olhos dos homens, mas porque ela já não pertence à nova vida que você escolheu viver. Essa decisão silenciosa tem o poder de causar um barulho no mundo espiritual. Um som que o inferno reconhece: libertação. Pense bem, de que adianta orar por libertação se você continua dormindo ao lado daquilo que te aprisiona? De que adianta buscar direção se o altar da sua vida ainda guarda peças do passado que você já deveria ter deixado para trás? Catherine nos mostrou com sua vida que os pequenos gestos de santidade atraem o peso da glória de Deus. E quando essa glória chega, tudo muda. Absolutamente tudo. O que era pesado, se torna leve. O que era confuso, se torna claro. O que era prisão, se desfaz. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários o que o Espírito Santo falou com você. Compartilhe se algo dentro de você foi confrontado ou transformado. Aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você continua recebendo palavras que purificam, libertam e despertam. Curta o vídeo se ele te edificou, e permita que outros também encontrem essa verdade. Porque talvez, para muita gente, a libertação não começa no púlpito, começa no armário.